749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. E é com a alegria de sempre, a alegria de servir, que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz desta doutrina, a doutrina espírita. Para o programa de hoje, trazemos um tema que muito se tem tratado nos ambientes das mais diferentes correntes religiosas e mesmo no ambiente científico, a partir do estudo dos benefícios da sua prática. Inclusive, aqui mesmo, nós já o abordamos. Nos referimos, então, ao perdão. Mas não temos como negar que, embora muito e sempre abordado, permanece como um dos grandes desafios do homem na Terra. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração. Através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E agora vamos passar a apresentação da equipe de trabalho desta manhã. Então teremos conosco, estamos aqui no estúdio com a nossa querida Lorete, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, perdão, o nosso amigo Nick, da Casa Espírita Amor e Caridade, e operando os nossos canais de comunicação e interagindo com você, ouvinte, o nosso querido amigo Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz. E já deixamos o recado, Marcelo, que tu nos chame a qualquer hora quando houver interação dos nossos ouvintes. Então, bom dia a todos que aqui estão conosco no estúdio, e eu sou Sandra Cússera, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos juntos o seu recado. A Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Volta com o programa Hora Espírita, hoje falando sobre o perdão. E para iniciar, reflitamos. Jesus mais ensinou pela sua própria vida, o seu exemplo e o seu amor, do que exatamente por palavras. Deixou-nos algumas parábolas, alguns sermões e uma prece. Nesta prece, bem como no momento culminante da sua vida, quando, na cruz, ensinou a necessidade do perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso nos dá um indicativo seguro do quanto perdoar é necessário. Ele exortou e exemplificou o perdão. Palavra e ação, ensino e testemunho. E como Cristo é o nosso mestre, modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, concluímos que precisamos refletir sobre esse tema e passar da palavra à ação. Então, logo de início, para iniciar a nossa conversa, a gente já questiona. O perdão surge como necessidade em nossas vidas, depois que a ofensa nos visita. Então, se fôssemos menos suscetíveis, a gente reflete, pensa sobre isso, talvez pudéssemos começar a mudar isso. Lorete, por que nós nos ofendemos tanto? Bom, nós sabemos que somos moradores de um mundo de provas e expiações, e se estamos aqui é porque somos bastante imperfeitos ainda. Então, o orgulho ainda está muito forte no nosso coração, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, por isso nos ofendemos. E nós utilizamos de Chico Xavier, que tinha uma simplicidade e uma humildade fora do comum, e esse nosso querido médium brasileiro nos deixou muitos ensinamentos importantes. E ele fala em muitas obras, das mais de 400 que escreveu, sobre o perdão. E ele diz lá: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Então já começamos a refletir bastante sobre esse assunto importante. E ele diz lá: magoar alguém é terrível. Ele também diz pra gente que o perdão, em alguns casos, tornam-se palavras vazias de pessoas que sentiram seu orgulho ferido. E em nosso mundo atual, no nosso grau evolutivo, perdoar é um ato necessário. Ele expressa a busca de amor. Ele nos eleva e faz com que experimentamos o amor ao próximo. E olha que interessante, os espíritos evoluídos não precisam perdoar ou desculpar-se, porque eles não se ofendem. As ofensas atingem o orgulho e a vaidade dos espíritos ainda em evolução. Então, se nós temos essa dificuldade, nós podemos já ter a certeza que o orgulho e a vaidade estão ainda presentes no nosso coração. E o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, ele diz lá que o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Em alguns momentos que passamos por esse sentimento, ou sentimos esse sentimento bater na nossa alma, no nosso coração, façamos uma reflexão e pensemos sobre isso. O esquecimento das ofensas, segundo o Evangelho, é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal daqueles que lhe quiseram fazer o mal. E ainda diz o Evangelho pra gente: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Então, que a gente deixe o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade, para pensar nesse assunto com um pouco mais de cuidado, de atenção, de reflexão, para entender que o único prejudicado em não perdoar somos nós mesmos. E pegamos os ensinamentos e utilizemos os ensinamentos do nosso querido Chico Xavier, médium brasileiro,
para nos livrar gradativamente desse sentimento tão pesado e tão ruim que nos liga tão fortemente às pessoas que nós imaginamos que tenham nos feito mal. Dá a impressão, né? Desculpa, Sandra. Não, fica à vontade. Dá a impressão. Então, a Lorete, pelo que eu entendi, só tem que perdoar quem se sentiu ofendido, é isso? Porque nós ainda somos tão imperfeitos, né? Exatamente. Espíritos superiores não têm essa necessidade. Eles né? não se sentem ofendidos, estão numa outra instância, numa outra forma de reação, de Então, ação. Jesus não se sente ofendido pelos nossos erros, é isso? Com certeza. E muito menos Deus, né? As pessoas, eu vou pedir perdão a Deus, mas você não ofendeu a Deus, né? Deus, ele é inatingível às nossas supostas ofensas a Ele, né? Então... Perdoa sempre. Ele não precisa perdoar porque Isso. ele não se ofendeu. Isso. Exatamente. Ele ama, né? Ele ama. Ele não Simples precisa assim. perdoar porque ele nos ama. É. A gente percebe que a gente é muito suscetível, né? E justamente por causa disso, o orgulho, né? A gente tem uma visão sobre nós mesmos superior àquilo que nós realmente somos, né? A gente dá uma importância, um valor, a gente nos tem como referência de tudo, né? Então, o dia que a gente conseguir sobrepujar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente vai deixar de se ofender, como era o caso do Chico que a Lorete nos trouxe, né? Então, compreendidas, ou pelo menos de alguma forma, né, as bases do comportamento humano, que nós ainda somos movidos por esses sentimentos, orgulho, vaidade, temos que perguntar agora, de forma mais objetiva, e a gente vai fazer isso para o nosso amigo Nick, a que exatamente se refere o ato de perdoar? O que é o perdão à luz da doutrina espírita, Nick? Bom, todo mundo sabe que perdoar é um ato de desculpar a quem nos ofendeu. Veja bem, eu não estou falando que é esquecer, que esse é um outro processo. É desculpar. Mas quem de nós consegue isso facilmente, pensando de maneira bastante abrangente, é muito difícil, nós temos uma dificuldade muito grande de exercer o perdão aos outros, né? Nós demoramos muito para perdoar, porque achamos que o outro tem obrigações conosco. E a principal obrigação que as pessoas têm conosco a gente exige das pessoas que elas sejam perfeitas. E nenhum de nós é perfeito. Então a gente continua julgando muito as pessoas ainda. A gente realmente não se coloca no nosso verdadeiro lugar. Nós achamos realmente que elas têm muitas obrigações conosco. Para exercermos o perdão, nós precisamos ter humildade. Que a Lorete falou há pouco sobre a humildade. É um ato de humildade. Mas ele tem que ser sincero, ele tem que sair do nosso coração, do nosso verdadeiro, do nosso íntimo. E ele tem que denotar uma boa vontade e uma boa intenção da nossa parte, sem nenhum interesse. Esse sim é o verdadeiro perdão. E é difícil. Na sequência agora, eu acho que a gente vai debater por que isso acontece. Mas em síntese, o perdão é o ato de nós desculparmos sinceramente a outra pessoa, né? Não é aquela coisa que muitas vezes a gente diz assim, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero mais viver com ela, eu não quero mais ficar perto da Lorete. Mas eu perdoo a Lorete. Isso não é perdão, gente. Nick, isso é afastamento. Uma coisa que você falou interessante e que é bom a gente repetir para nós mesmos, que perdão não tem relação com o esquecimento. Tá? A gente vai lembrar, eu me lembro, como o cara ouvinte deve se lembrar, de situações que a gente sofreu na nossa infância, na nossa adolescência, desagradáveis, que nos machucaram, mas hoje a gente olha para trás e pensa, a gente lembra do fato, mas lembra sem a carga emocional do fato. Sem a mágoa. Sem a mágoa. Então, o perdão é justamente a gente lembra da situação, mas sem carga emocional nenhuma. Aí é o perdão verdadeiro. Isso. Né? E eu vejo como importante, nessas considerações que foram tecidas, que a gente também observe que nós temos o nosso tempo, cada um tem o seu tempo. Sim. E às vezes a gente
tá se esforçando para exercer o perdão, mas a gente ainda não consegue nos aproximar daquela pessoa que nos ofendeu. Então, que nós não forcemos essa situação, porque às vezes a gente pensa assim, né? E até para o ouvinte, né, fica bem claro e não ficar com esse peso. Eu preciso então me reaproximar. Seria o ideal a reconciliação. Só que a reconciliação, ela depende do desejo das duas partes, enquanto que o perdão é autonomia minha, íntima, é foro íntimo. Então, eu decidi perdoar. Só que a reconciliação é um segundo passo. E às vezes ainda conviver com aquela outra pessoa nos traz alguma dor. Então, que a gente possa dar tempo ao tempo, orar por nós mesmos, pelaquela outra pessoa, até que essa reaproximação seja possível, se for possível. Porque a gente tem aí as vidas sucessivas. Mas é necessário a reaproximação. É necessário, mas na sequência eu acho que a gente vai conversar sobre tem o isso. reconciliar-vos com o seu adversário enquanto estás a caminho, né? No seu momento, né? No seu momento, não de primeiro momento, mas quem lá na frente vai ser imprescindível. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele diz ainda pra gente que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar das grandes almas. Então, pra gente ter noção do nosso tamanho e da nossa situação, né? E evitando que diferenças ou pequenos atritos derivem para malquerenças e inimizades, são indicativos de procedimento que o próprio Evangelho nos dá, para que a gente não crie situações pequenas, deixe que fiquem problemas que seguem pela vida inteira, né? E nós sabemos que existem situações graves entre famílias, por exemplo, que vieram de coisas pequenas e foi passando o tempo, ninguém conseguiu perdoar, ninguém conseguiu esquecer, e fica aquele desejo de vingança, desejo que as coisas ruins aconteçam. E eu acho de fundamental importância o ensinamento que o Espiritismo nos traz, dizendo que a gente ama os inimigos nesse sentido. Puxa, não é meu amigo? Ok, tranquilo, não precisamos ser amigos de todos, mas que não desejamos o mal para aquele que a gente acha que é nosso inimigo. Isso é de uma grandeza muito, muito importante para o nosso bem-estar íntimo, inclusive, né? E se nós fizermos isso, já estaremos cumprindo com o ensinamento e com o pedido que Jesus nos pede, que a gente ame os nossos inimigos, não querendo que eles sejam igual aos amigos, mas que a gente, pelo menos, não deseje o mal para nenhum deles. Divaldo fala isso num vídeo, né? Diz assim, importante é você não ser inimigo de ninguém. Se a opção da outra pessoa é de guardar mágoa, isso é íntimo dela, né? É responsabilidade dela, né? Também no Evangelho diz que para Deus o sacrifício do perdão sincero é dos mais agradáveis. É o que mais agrada a Deus, é a vontade de perdoar o nosso irmão. É o sacrifício do nosso orgulho. Isso, o sacrifício do nosso orgulho. O sacrifício do nosso orgulho, né, em nome do perdoar, do não desejar o mal. Então, Marcelo, de onde que vem? A gente começa a conversar e percebe assim que há uma dificuldade intrínseca em exercer o perdão, né? Seria possível a gente dizer de onde que vem toda essa dificuldade, Marcelo? Como foi dito, até a nossa amiga Lorete falou no início, nós somos almas ainda no estágio inferior de evolução. E por estarmos nesse nível evolutivo baixo, nós carregamos conosco muito esse sentimento do orgulho, que é aquele sentimento que a gente acha que somos maiores do que realmente somos, nesse momento evolutivo, e não somos. É o sentimento do egoísmo, que é uma das grandes dificuldades do perdão, porque o que é o egoísmo? É o interesse pessoal. Quando algo fere o meu interesse pessoal, a minha expectativa, eu não perdoo, eu me descontento com isso. Outro ponto, que é a nossa alma, o nosso espírito, por ser um espírito ainda de baixa condição evolutiva, nós somos muito frágeis. Então, qualquer arranhãozinho, qualquer palavra nos desestabiliza. Mas, meu Deus, por que essa fragilidade que nós temos? Tem uma expressão que, numa comparação interessante, as pessoas que fazem essa atividade de alguma defesa pessoal, eles dizem assim: o mais forte daqueles que fazem, dos lutadores, são aqueles que mais aguentam as pancadas, né? E se a gente for fazer associação com a questão do espírito imortal que somos, o espírito mais forte é aquele que aguenta as adversidades de uma maior maneira, né? A gente vê a vida dos grandes homens da humanidade, que são as nossas referências, a própria vida do Mestre Jesus,
E tudo que ele sofreu, e ele aguentou, e no final ele, além de perdoar, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ele ainda pediu nesse gesto de grandeza, ou seja, as almas fortes realmente aguentam, mas aguentam não carregando essa carga sentimental, mas aguentam de uma forma de que elas veem as agressões elas veem um outro diferentemente do que nós vemos, né? Outro exemplo interessante, né, que retrata essa nossa dificuldade de perdoar é a nossa compreensão que nós temos com as pessoas. Se uma criancinha chegasse para você ali fora da sua casa ali, e brigasse contigo, seu chato, né, e nos ofendesse, o que nós iríamos falar para essa criança? Nossa, olha só essa criança, meu Deus, querido, por que ele está assim comigo? Eu não entendo ele. Agora, se um adulto falasse as mesmas palavras que a criança, a gente ficaria ofendido. Por quê? Aquele adulto não é uma criança espiritual? Nós somos crianças espirituais. O Espiritismo explica isso, somos seres que estamos saímos agora do início da evolução. Nós estamos mais perto do início do que do final, então somos crianças. Outro aspecto dessa dificuldade de perdoar é a falta de autoconhecimento. Outro exemplo, alguém nos ofende e nós, porque não nos conhecemos, ficamos tristes. Por quê? Veja só, se a pessoa me diz que eu sou uma pessoa, se eu sou chato, se eu sou, enfim, outra ofensa. Se eu me conheço verdadeiramente, se ele está falando a verdade, porque eu me conheço, eu sei que é verdade, eu vou dizer, não, mas é verdade, não vou me ofender. E se é mentira, eu vou dizer, não, mas é mentira, eu não sou assim, eu me conheço. Por que eu vou dar valor para a palavra dele? Se alguém me chama de ladrão, eu não vou ficar ofendido porque eu sei que eu não sou ladrão, né? Então a falta de autoconhecimento é outro fator que é causa de dificuldade de não perdoarmos. São muitas as causas, mas todas relacionadas, em resumo, com o nosso baixo nível evolutivo. Como a Lorete repetiu, é próprio das grandes almas perdoarem, elas têm facilidade. E é próprio das pequenas almas ainda não perdoar. Eu acho que a gente exige dos outros aquilo que a gente não é ainda. Né? E uma outra questão, a gente se esconde atrás daquilo que a sociedade diz que exige de nós, né? Imagina, aquela pessoa entrou na minha casa, roubou os meus pertences. Se eu perdoar, a sociedade vai achar que eu estou protegendo um ladrão. Só estou dando um exemplo, né? E na realidade, se eu guardar essa mágoa, só vai me fazer mal. E eu uso então, por causa do meu orgulho, a sociedade, dizendo, mas a sociedade também quer que eu me pronuncie quanto a isso. Os preconceitos que existem dentro da sociedade, os pré-conceitos, né, fazem com que a gente muitas vezes fique se protegendo com esses pré-conceitos. E na realidade é o nosso foro íntimo. Nós é que estamos com dificuldades de perdoar a outra pessoa. E quem perdoa acaba deixando de lado um peso muito grande, né? Exatamente. Né? Muito bom isso que tu falaste, Nick, esse exemplo. Porque senão a gente pode confundir. Porque às vezes a gente fala do perdão e falar é mais fácil do que fazer, né? E a gente pode dar a impressão para o nosso ouvinte que é algo muito tranquilo, muito fácil, e não é. Nós estamos aqui considerando todas as dificuldades que residem nos nossos corações, aqui de quem fala. Sim. Né? Então, quando tu traz esse exemplo do ladrão, a gente não pode confundir, assim, que perdoar significa declinar da justiça humana. Isso. Ir lá na delegacia e dizer não investiguem, não vão de atrás, ele está perdoado e pronto, não é isso? É a gente desistir de fazer a justiça com as nossas próprias mãos, com a certeza que Deus vai fazer a sua justiça sempre. E a justiça dos homens tem que fazer o seu papel, tem que cumprir, para que nós possamos viver em ordem. Então, muito oportuno, Nick, muito obrigada. Exatamente. Só lembrando, o Raul Teixeira, escutando ele falando sobre o perdão, ele diz que perdoar é você retirar o lixo da sua alma.
O lixo que ele compara às más emoções, aquele sentimento de rancor, de vingança, de mágoa, é você remover de dentro de você. Não significa que você está dizendo, não, eu aplaudo o ofensor, o agressor merece palma. Não, a gente repreende os atos equivocados, né? Mas o perdão é para nós vivermos leves e tranquilos, e não para o outro. O outro vai se acertar com a justiça divina, né? Porque a lei de ação e reação, aqui ninguém pode fugir. Lei é lei, né? É isso aí. Então, meus amigos, quero aproveitar para transmitir um recado aos nossos ouvintes de Caxambu do Sul e região, que no dia 19 de fevereiro, agora ainda esse mês, às 19 horas, na Câmara dos Vereadores, o Dr. Renato estará proferindo uma palestra cujo tema será Saúde e Espiritualidade. Então, nós convidamos os nossos ouvintes daquela região que têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, né? Tão palpitante para os nossos dias, que se façam presentes. Então, por favor, vão assistir essa palestra, que o Dr. Renato é maravilhoso, né? Maravilhoso. As palavras dele, a postura que ele tem, é um irmão muito querido nosso, com muito conhecimento, vocês vão adorar. Então, deixamos aí o nosso convite. E seguindo então aqui na nossa conversa, nós nos dirigimos agora para a nossa irmã Lorete, lembrando que Jesus, em uma das suas falas ao apóstolo Pedro, ele ensina que devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. Acho que todos nós já ouvimos, já lemos essa passagem. O que o Cristo quis dizer com essa afirmativa? Estaria ele estabelecendo o perdão como um elemento divino, uma lei? Lorete. Então, certamente o perdão faz parte das leis de Deus. De tal modo que não perdoarmos o nosso próximo, também não seremos perdoados. Aquela história, perdoa que você vai ser perdoado, colabora que você terá colaboração, auxilia que você será auxiliado. E a misericórdia, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, é o complemento da mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão os céus. E aí nós nos perguntamos, puxa, quanto de mansuetude, de mansidão nós já temos, né? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, e isso a gente já sabe que faz parte das grandes almas. E quando ele fala em perdoar 70 vezes 7, é que devemos perdoar infinitamente, pois não há limite para o perdão. E ao dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus ensina a não contar as ofensas e a nem contar as vezes que perdoamos, nem as ofensas, nem os perdões concedidos. Então, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Serás brando e humilde de coração, sem medir a mansuetude. Então, é um convite grandioso para que a gente pense um pouquinho nisso. E quando se fala em grandes almas, eu vi numa leitura dessa semana que contava uma história, certamente de uma grande alma, que dizia o seguinte: um jovem caminhando numa praça praticamente deserta, viu sentado num banco bastante pensativo e reflexivo uma pessoa idosa. E ao se aproximar dessa pessoa, ele viu que era um antigo professor. E aí, nossa, que bacana, oi, bom dia, você foi meu professor, que bom, que legal, que bom te encontrar aqui. Ao que o senhor disse para ele, puxa, há quanto tempo, né, que a gente não... De quanto tempo que eu passei por você e tal. Ele falou um tempo bastante grande. E o mestre, então, certamente uma pessoa de sabedoria, pede para que ele sente-se do lado e eles continuam conversando. Conta então para mim como é que foi tua trajetória depois que você passou por mim e tal. Olha, a partir do teu exemplo eu decidi também ser professor. Puxa, mas então o que foi que aconteceu? Olha, mestre, numa determinada ocasião em sala de aula, houve uma confusão grande lá e eu roubei o relógio de um coleguinha. E houve um tumulto porque o menino chorava desesperadamente e dizia, roubaram, aquele ali roubou meu relógio e colocou o relógio no bolso. E você resolveu a questão. Daí ele disse para ele, sim, mas como que eu resolvi a questão? Nem lembro. É que você colocou uma venda nos olhinhos de todos nós que éramos crianças e vistoriou os bolsos, encontrou o relógio, levou lá na frente, na tua mesa, e ao final da aula entregou o relógio para o menino que estava desesperadamente triste por causa do furto do relógio. Você não lembra? Fui eu que roubei aquele relógio. Ele disse para o mestre. E o mestre, com muita sabedoria e nessa mansidão toda das grandes almas, responde para ele,
Eu não sabia que foi você porque eu também coloquei vendas para vistoriar os bolsos. Então, uma historinha assim simples que diz pra gente, olha o que é uma grande alma, né? Que não quer saber quem foi ofensor e nem ofendido, devolve o bem a quem lhe devia e diz pra ele, não vi que foi você. E nem sabia quem foi, e também não vi e não quis saber quem era. Eu tinha obrigação, como professor daquela sala, em devolver o objeto. E aí ele disse, tá aí, mestre, por esse grande exemplo que você fez comigo naquela ocasião, que já faz mais de 30 anos, eu me tornei professor. E estou fazendo um esforço todos os dias para tentar ser um pouquinho do que você é, perdoando as coisas ruins que acontecem no dia a dia. Então são histórias grandiosas que estão aí, fatos, reflexões importantes para a gente pensar um pouquinho. E nós? O que faríamos diante de uma situação similar? Esse é o verdadeiro exercício da caridade, daquele que compreende que Deus ama tanto o agressor quanto o agredido e tenta salvar os dois, porque os dois são filhos amados. De tempos em tempos, Jesus manda alguns espíritos dessa envergadura até a Terra para nos exemplificar, não é? A gente tem exemplos de muitos espíritos assim, inclusive de todas as religiões, né? E que nos dão o exemplo de como fazermos, né? Já passou tantos espíritos elevados pela Terra e eles todas as vezes nos deixam exemplos. Gente, vamos por esse caminho, né? Então, se a gente quiser, a gente tem os exemplos. Essa história merece ser refletida o final de semana inteiro, porque muitas vezes a gente, em nome de querer fazer justiça, acaba execrando aquele que cometeu a falha. Muitas vezes sem conhecermos a história pregressa dele. Aliás, é uma das formas que faculta o perdão, a gente conhecer a história daquele que nos ofendeu. Às vezes a gente vai encontrar coisas tão terríveis que nós vamos nos compadecer com ele, né? Aí entra o julgamento e a dificuldade de a gente perdoar, né? Nós continuamos julgando, né? Sem saber o que aquela alma, aquele espírito já passou, né? Nesta encarnação e nas pregressas. E a gente continua julgando essas pessoas, né? E sem saber o que nós fizemos, isso é muito importante, o que nós fizemos para merecer o que aconteceu conosco. Também. Porque nós sabemos que ou Deus é justo em todas as coisas, ou Deus não é justo. Não existe meia medida com Deus. Eu não tive azar, né? Eu não tive azar. Aconteceu, eu fui vítima. Não, você não foi vítima. Você teve uma reação a uma ação passada sua, seja desta vida ou de outras vidas. Ah, mas agora eu vou ter que contar uma historinha Fica do à vontade, Chico. Nick, fica à vontade. Loreto contou, mas eu vou contar uma rapidinho. Chico Xavier foi chamado por um grande amigo dele, um grande trabalhador da casa que ele frequentava. E ele tinha o seu escritório, esse amigo, e levou o Chico até o escritório, todo choroso, e apresentou lá o escritório. Dá uma olhada, Chico, o que fizeram essa noite no meu escritório? Quebraram paredes. Além de roubar tudo que tinha dentro do escritório, naquela época, quebraram as paredes. E o amigo dele, veja só, Chico, como é difícil esse mundo, o que fizeram comigo? Chico disse que bateu no ombro do amigo, com toda a caridade que ele tinha, ele disse: pois é, meu amigo, como é bom poder devolver, né? Isso é fundamental, e essas histórias nos fazem ver que é preciso parar de enxergar a nossa existência do berço ao túmulo. Quando a gente amplia esse olhar, a gente começa a ver, poxa, quem é o agressor, quem é o agredido? Será que eu não tenho culpa alguma nessa história? Agora tem outra historinha do Chico que me lembrou. Um cidadão foi se queixar para o Chico que estava sendo muito caluniado, muito agredido verbalmente pelas pessoas por ser espírita na época. E o Chico começou a dar risada, ha. E ele, mas o que você está vendo, você não está vendo? E a pessoa contando, chorando ao Chico. E o Chico falou: ah, meu amigo, até que enfim agora você começou a apanhar um pouco, você bateu muito, agora você começou a apanhar um pouquinho também, um pouco. Né? Então, quer dizer que em outras vidas foi ele o agressor, foi ele a pessoa que fez muito mal.
E agora ele começou a receber um pouco. E o Chico estava se alegrando, né? Agora você está sentindo um pouco, né? Não pelo sofrimento, mas pela a situação em si, né? Que ele vai começar a ver a vida com outros olhos a partir daqueles fatos, né? Temos que rever, então, o que é injustiça, não é? Exatamente. São as 3 fases, né? Arrependimento, expiação e reparação. E a reparação é trocar de lugar. É trocar né? de lugar. Bom, meus amigos, você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 e Facebook Live. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, o Face ou o WhatsApp 2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200 e envie a sua colaboração. E a gente aproveita então para perguntar ao nosso amigo Marcelo sobre as manifestações dos nossos ouvintes. São muitas manifestações, agradecemos e damos um bom dia a todos os ouvintes. Tem algumas colocações interessantes. O nosso amigo Marcelo Bastos, bom dia. Um dos temas mais importantes da atualidade, de reflexão para nós. Aí temos a nossa amiga Lia Boger, ela diz: relevar a ofensa seria tirar o peso? Parece-me ser um bom passo para deixar de lado os nossos melindres. Paramos de deixar o comando dos nossos sentimentos ao ego. Ótimo tema, muito bem colocado. A nossa amiga Marilúcia, o exercício do perdão é um grande desafio e necessário para a nossa evolução. E é isso, né? Perfeito. Para nós evoluirmos, nós vamos ter que desenvolver essa virtude. E logo nós vamos falar um pouco mais sobre como perdoar, com algumas sugestões. Então fica aqui o nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham, né? É uma alegria podermos contar com a sua companhia nessa manhã de domingo. Uma manhã tão linda. O céu hoje de manhã eu olhei e estava bem azulzinho, sem nenhuma nuvem. Então, continuando. A gente percebe, então, que quem conhece o Cristo, a gente acabou de falar sobre a sua exortação ao perdão, passa a conviver com um drama interior. Como agir diferente do que ele ensinou? Isso dá ao cristão uma responsabilidade ou compromisso maior com o perdão, Nick? Bom, primeiro, quem realmente consegue conhecer a fundo todos os ensinamentos de Jesus é difícil, porque a gente reconhece todo o exemplo que ele nos deixou. Mas é muito difícil seguir totalmente seus passos, porque ainda nós somos tão imperfeitos. Nós temos tantas más inclinações. Geralmente nós ficamos numa batalha interior, né? Entre o bem e o mal. Entre eu sei que eu deveria fazer, mas eu não consigo. A gente falou tanto sobre isso. É uma dificuldade muito grande, porque eu ainda trago as más inclinações de outras encarnações, né? E isso está em nós. Está em nós. Mas nós tentamos, sim, a todo momento, agir como Jesus nos exemplificou. Mas quando nós não conseguimos, nossos erros, então, nos trazem muitas dores, muitas dificuldades. Por isso que ainda temos tantas pessoas em sofrimento. Nós até sabemos o que Jesus nos pede, mas nós não conseguimos chegar até ele. Talvez seja o tempo que a Sandra tanto falou. Nós devemos devemos aceitar as nossas dificuldades, porque eu sei o que eu devo, mas eu não consigo chegar até elas. Eu não consigo fazer igual. Isso é uma dor, é uma dificuldade, é uma briga íntima que a gente tem todos os dias. Agora, falando sobre a pergunta, a responsabilidade e o compromisso cresce, e cresce muito, né? Porque agora nós conhecemos a verdade, né? E é uma briga entre a minha consciência e o mal que eu faço. Mas isso é íntimo. Ele mexe então com o meu orgulho, mas eu tenho que aprender a me desarmar contra todas as minhas...
contra os erros que as pessoas cometeram comigo, ou que eu acho que eu fui injustiçado. Nós falamos sobre injustiça até agora. Eu tenho que me desarmar, porque no final das contas é somente eu, Deus e a minha consciência. Então, isso é muito profundo, é muito difícil. A gente fala porque é fácil falar, porque nós estudamos o Espiritismo, mas fazer todos os dias isso é muito difícil. Mas a gente tenta. Nós estamos a caminho. Então eu tenho que aprender a me conhecer, que nem diz o Marcelo, meu autoconhecimento, admitir o meu erro, tentar me redimir, né? E tentar ser mais perfeito. Mas tudo com o tempo necessário. Que o tempo é o que mais nós temos, né? Quer complementar, A Valente? própria doutrina espírita diz pra gente muito claramente que a nossa evolução em cada encarnação é muito pequena. Então, nós sabemos que muito será cobrado a quem muito foi dado. E a nós que estamos tendo tantas informações, tantas indicações de evolução, certamente muito será cobrado. E a máxima, eu acho, a máxima grande que tem do Espiritismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, que é o grande caminho que nós temos, envolve 3 questões: querer bem a todos, amar as pessoas como nossos irmãos todos, né? Esquecer as ofensas, que é uma situação mais difícil, e chegar no 13, que é o amar a todos, uma grandeza tão maravilhosa que sequer nós temos condições de compreender o tamanho dessa palavrinha tão pequena. O que significa amar? Que envolve esse perdão na sua maior pureza. É tão profundo o amar, né? Tão profundo, e que a gente pensa que já sabe, mas não sabe. Então, quando nós amarmos uns aos outros, como Jesus pede pra gente, nós transformaremos esse mundo e seremos os agentes de transformação desse mundo de provas e expiações certamente para o mundo de regeneração. E esse amor passa pelo amar a si próprios também, a si mesmos ao próximo como a si mesmo. Porque o Nick acabou tocando num ponto bem importante, que é o auto-perdão. Porque às vezes a gente fica naquela autoflagelação, aquela exigência, esquecendo que nós somos um ser humano em construção. Então, que a gente tenha essa consciência e saiba que o nosso tempo vai chegar. Isso é bem importante. Mas seguindo, a gente conversando começa a entender um pouquinho mais. Mas o nosso desafio ainda é transformar isso tudo que a gente está conversando numa prática efetiva. Então a gente pergunta para o nosso amigo Marcelo se existe alguma fórmula, Marcelo, tem alguma receita para que a gente consiga efetivamente aplicar o perdão em nossas vidas? O Espiritismo, ele não nos traz receitas prontas. Bom se tivesse. Bom se tivesse. Mas nós temos elementos. Primeiro ponto, que o perdão ele não vai ser automático. Ele nunca vai surgir automaticamente de nós, nesse estágio evolutivo em que estamos. O perdão é um trabalho a fazer. É uma construção que nós temos que fazer, né? Nós temos que desenvolver, vamos dizer assim, esse músculo, entre aspas, do perdão. Como fazer isso? Primeiro ponto. A gente elencou 5 exercícios que vão facilitar o nosso perdão. Primeiro, a oração. Muitas vezes a gente vai pedir para Deus, por meio da oração: Deus, eu sou tão pequeno ainda, eu estou sentindo isso. Me ajude a me libertar desse sentimento. Me ajude a não revidar, a não me vingar, a não ficar cultivando na minha mente essas más energias, esses maus pensamentos sobre o agressor. Oração sempre, para tudo. Segundo ponto, o perdão, a gente tem que entender, o perdão, ele é jogar o lixo sentimental, esses sentimentos negativos que nós nutrimos por estarmos machucados na nossa fragilidade, para fora de nós. Nós temos que entender, o perdão é para mim. O perdão não é para o outro não vai se libertar das consequências que ele fez perante a lei divina. Nós já comentamos isso. O perdão é para eu viver mais leve. É para que no meu dia a dia a minha mente não seja invadida por aqueles sentimentos pela agressão que eu sofri e me façam perder oportunidades de evolução que meu dia me apresenta, por eu estar sentimentalmente vinculado a uma coisa que aconteceu no passado. Então eu me liberto disso, eu vou focar no meu presente, no que eu posso melhorar, nos bons sentimentos que eu posso cultivar no meu dia a dia. Terceiro ponto, conheça o passado do seu agressor, isso é fundamental. Nós sempre, numa situação de agressão, pensamos em nós e no nosso sofrimento, que às vezes acontece, mas esquecemos de olhar para a vida
do nosso agressor, meus amigos, se a gente for pesquisar qual foi a vida que a pessoa que me agrediu teve, o passado, a infância, nós vamos ver que ele é um sofredor muito maior do que eu. Ele sofreu pancadas da vida, teve pais, famílias às vezes desestruturadas, teve muitos sofrimentos, e aí, como é uma pessoa em sofrimento, em desajuste emocional, ele apenas replicou isso e me agrediu. Ele já é um sofredor. Então a gente vai se compadecer e ter piedade dele, porque ele apenas foi um reprodutor daquilo de negativo que ele recebeu. Então olhe para o passado, procure investigar o passado do seu agressor para se colocar no lugar dele e para ver se você exigiria conduta diferente do que aquele fez para você. Tá? Outra coisa, quarto ponto, do quinto, do 5. A situação de agressão que você sofreu, de ofensa, pode ser uma reação da lei divina. Pode não, é uma reação da lei divina. Não existem vítimas. O Espiritismo diz, pare de se vitimizar, porque você não é vítima da vida. Você algo cometeu nesta vida, semelhante à ofensa recebida, ou em outras vidas você praticou algo a outra pessoa que a prejudicou na mesma forma, de uma forma semelhante. Então, se você sofreu uma agressão, um golpe, pense, de repente fui eu dei a causa. O Espiritismo tem essa lei de ação e reação muito forte, né? Ninguém sofre por acaso. E o quinto ponto, nós, no nosso dia a dia, cometemos muitos erros. E por isso, nós precisamos de muito perdão das pessoas. Ou a gente acha que a gente tem uma conduta limpa 100%. Não, a gente tem equívocos no pensamento, a nossa fala às vezes ela é ferina a outras pessoas, falamos mal de alguém. Ou seja, o nosso dia, se a gente for fazer um balanço do dia, nós vamos ver que nós temos muitos erros na nossa conduta. E por ter erros, nós precisamos do perdão dessas pessoas que às vezes nem sabem que nós erramos contra ela, seja no aspecto mental ou verbal. Então, por precisarmos do perdão constantemente, nós temos que ter o coração mais mole em perdoar também a quem nos ofende. Seriam mais ou menos 5 sugestões de exercícios, porque, repetimos, o perdão ele vem da prática, do exercício constante por a gente elevar a nossa alma. Né? Se não é uma fórmula, é uma boa dica. Né? Receituário. É um receituário bem interessante. Esse convite para que a gente siga, né? E esse último eu achei fantástico, Marcelo. Essa troca de perspectiva, que é o convite que tu nos fizeste. Que a gente pare de pensar como aquele que precisa exercer o perdão, mas como aquele que é carente do perdão alheio. Porque a gente também ofende, a gente também falha, a gente também cai. E se a gente acha que isso não acontece, é porque a gente está pecando pelo nosso orgulho, né? Não estamos nos observando corretamente. Exatamente. Muito bom. Então, seguindo. Lorete, o Nick falou lá no início sobre o verdadeiro perdão. Então, agora a gente vai retomar aquilo. Quando a gente afirma ter perdoado, não, eu perdoei. Mas no nosso coração ainda guarda a mágoa, ainda guarda o rancor, ainda remoe em silêncio, ainda que a gente não fale para ninguém. Será que nesses casos o perdão efetivamente aconteceu? Será que isso é perdoar, Lorete? Então, olha só, o verdadeiro perdão é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e ressentimentos. Somente esta forma de perdão é agradável a Deus. Repetindo, o verdadeiro perdão é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e ressentimentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez citando de tão importante que ele diz lá: cuidai, portanto, de afastar dos vossos pensamentos todo o ressentimento de rancor, pois Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de seus filhos. Te perdoei, pega e siga. Mas fico com aquela raivinha batendo forte nas veias no coração, já é um indicativo de que prestemos atenção. E esse mesmo capítulo diz lá que tem 2 maneiras diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção,
tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. O rapaz que furtou o relógio do coleguinha lá na escola, do exemplo da história que nós contamos. E a outra forma é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que humilha, irrita em vez de acalmar. Eu te perdoo, mas aqui para frente você terá que fazer isso. Então são duas questões que o próprio Evangelho dá para nós, que uma é grande e nobre, deixa as coisas acontecer, passa e esquece, e a outra, eu crio condições para que aquela pessoa continue convivendo comigo, ela vai ter que cumprir essa condição. Então, tenhamos cuidado para que tenhamos o coração manso quando a gente faz julgamentos, livre de ódios e ressentimentos, porque esse é o pedido que Deus nos pede. Eu acho que linkando com aquilo que você falou agora, Lorete, tem uma pergunta que veio por telefone do Agenor Daniele, pede assim: aquele que prejudicou o próximo, no final acabou ajudando? Excelente pergunta. E acabou porque é profundo. É profundo e acabou ajudando. Né? Diz que aquilo que não mata fortalece. Exatamente. E voltando então àquilo que nós falamos anteriormente. A pessoa que prejudicou a outra terá que responder. Porque isso é uma lei de Deus, causa e efeito. Entendeu? Ele vai ter que responder nesta ou na próxima encarnação, por exemplo, pelo mal que fez a outra pessoa, né? Mas também, de certa forma, acabou ajudando o prejudicado, porque ele vai ter que exercer, então, a humildade, vai ter que aprender a perdoar. Ele é um instrumento para que ele desenvolva o perdão. Ou seja, os nossos ofensores, por mais difícil que seja de admitir, eles ajudam a nós mesmos. E para que desenvolvamos uma série de outras qualidades. Porque é quando a gente cai que a gente reconhece a força que a gente realmente tem e nem sabia que tinha. Se fosse só de dádivas a nossa vida, será que a gente ia avançar muito? Não é por acaso que muitas vezes as pessoas nos prejudicam. Sempre tem algo a ver, tem alguma coisa que aconteceu pregressamente, né? Exatamente. Agradecemos a participação do nosso ouvinte. E estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o início, resgate lá na página do nosso Face, o Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá também você encontrará todas as nossas edições dos programas anteriores. E agora pedimos licença para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Então retomamos com o programa Hora Espírita e temos uma colocação muito interessante que nos remete a algumas reflexões. A nossa amiga Daia Flores, ela colocou assim, pelo Facebook: perdoar é tão desafiador, percebo uma dificuldade imensa do ponto de vista psicológico também, dificultando o relacionamento, sistema familiar e pessoal. Com certeza o autoconhecimento apoia esse processo de diferenciação do que é meu e do que é do outro. Muito bem colocado. E aqui a nossa amiga, ela traz uma questão muito interessante. A necessidade do perdão nas relações familiares. E aqui vários programas foi debatida essa questão de que as famílias são todas organizadas e planejadas no mundo espiritual. E muitas vezes em nossas famílias nós temos pessoas que foram
para nós amigas em outras vidas, almas afins, como almas não afins, almas de pessoas que nós tivemos problemas de passado e que hoje nós retornamos com elas para que desenvolvamos essa tolerância, esse perdão diário que muitas vezes, então tenhamos paciência, exercitemos, é uma grande oportunidade de exercitar o perdão em família, porque sempre, geralmente, na nossa família tem pessoas que foram desafetos do passado. Né? E vem, então, como nossos irmãos, né? Muitas vezes como nossos filhos, nossos pais. Fazemos parte de uma só família e não é por acaso, não é? Nós agradecemos duplamente, então, a nossa ouvinte, Daia Flores, pela questão, né, pela colaboração e porque ela fez o registro, ela pontuou ali a fórmula que o Marcelo nos trouxe, 5 pontos que ele nos trouxe. Então, fica ali para todos os ouvintes que estão nos acompanhando no Face, poder registrar e levar para si. E sobre os reflexos, Nick, a respeito do perdão, que a gente falou até agora sobre isso, os resultados dessa atitude de perdoar, se a ela nós nos esforçarmos e nos dedicarmos, de perdoar ou de não perdoar, a escolha é nossa. Esses reflexos podem ser percebidos em nossas vidas? Quais são essas consequências? Bom, esses reflexos do não perdão ou do perdão são fundamentais, são profundos na nossa caminhada, na nossa vida. Eles mexem diretamente com as nossas emoções e principalmente com o nosso equilíbrio emocional. E isso é tão importante para quem consegue esse equilíbrio, né? Vejamos, se eu não perdoar, eu carrego uma mágoa, um peso tão grande que isso pode se transformar futuramente em, por exemplo, doenças, em problemas sérios na nossa vida. Coisas leves, por exemplo, como dores de cabeça, dores no estômago, mas também pode desenvolver doenças bastante difíceis, né? Que a gente encontra nas pessoas, úlceras, gastrite, e tem algumas que guardam a mágoa tão grande, e a gente vê isso acontecer, que acabam se transformando até em câncer. Desenvolve células mortas, fazendo com que essas células se transformem num câncer. E isso é muito dolorido, porque afeta, além da pessoa, afeta toda a família que está ao seu redor. Além de demandas judiciais, né? Pode ser muito mais grave. Com Também. Tá aí o certeza. Marcelo que conhece bem o assunto. Também. Agora, se eu perdoar, eu não preciso mais carregar esse peso. A minha vida fica muito mais leve. A minha alma fica muito mais leve. É muito mais fácil eu viver sem uma mágoa, sem carregar esse peso. Então, quem perdoa, na realidade, é que acaba se desfazendo, se equilibrando, se desfazendo de um grande peso, né? Faz bem para nós. A gente acha que quando eu perdoo uma pessoa, eu estou fazendo bem a ela. Na realidade, é para nós. Porque quem guarda mágoa é que carrega o peso. Talvez eu sinto mágoa pelo Marcelo, né? E quem carrega a mágoa sou eu, o Marcelo nem saiba. Então me perdoa, meu amigo. Sempre. E outra coisa importante é os reflexos espirituais de quem não perdoa. Né? Se nós não perdoamos, o Espiritismo nos explica que esse sentimento de antagonismo, de raiva, de mágoa, ele nos liga ao agressor. Com certeza. Ou seja, se eu desencarnar, se eu falecer, esse sentimento ele não vai sumir de mim, porque eu continuarei sendo eu mesmo. E isso nos remete às causas de ligações espirituais, de espíritos que ficam tentando vingança, e fica aquela relação espiritual negativa que perdura por várias vidas, muitas vezes. Então o perdão, ele corta esse laço da minha parte. E eu não preciso estar vinculado a esse desafeto, a esse agressor, né? E a minha vida espiritual fica mais leve. Eu vou seguir na evolução, eu não preciso vir no resgate numa próxima vida com essa pessoa. Que, aliás, esse pensamento vai chamar outras companhias que vibram na mesma frequência. Eu acho bacana a doutrina espírita dinâmica e objetiva como é. Ela tem várias instruções que está escrito lá, Instrução dos Espíritos. E uma que eu lembro sempre, quase todas as noites, é uma orientação do Santo Agostinho, que ele diz: antes de adormecer, ao final de cada dia, interrogue a sua consciência e veja lá se você fez todo o bem que podia. Se você, no decorrer daquele dia,
Nada tem contra seu irmão, se por acaso se ofendeu alguém e se já perdoou antes de adormecer. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu irmão, nada tenho contra meu próximo. Se perdoarmos, também seremos perdoados. E ao contrário, se formos duros, exigentes e inflexíveis, e usarmos de rigor até com uma ofensa leve, o mesmo tratamento receberemos. Então, Santo Agostinho é bastante lembrado por nós, e que a gente lembre mesmo, acrescentando mais essa indicação bacana, de antes de dormir fazer essa reflexão e pensar: peraí, para quem eu tenho que pedir perdão? Como é que foi o meu caminho? Como é que eu aproveitei meu dia? Santo Agostinho. Tu quer falar, Marcelo? Eu quero depois fazer uma leitura de um livro Fonte Viva que tem Tá. um último parágrafo Então, bem assim, legal. a gente bem já... rapidinho. O Marcelo falou, então, eu que a Lorete também. Nós temos, tudo tem uma causa. A lei de causa e efeito funciona para todos nós. Não esqueçamos, então, que nós teremos outras encarnações futuras, né? E se tem uma coisa, duas coisas que nos unem às pessoas, aos espíritos. A primeira e a mais importante sempre será o amor. Mas a mágoa e a raiva também nos unem, Mais forte essa. né? Assim, Então, sim. se você quer realmente... uma colinha ali grudenta. Isso. Se você quer realmente que aquela pessoa caminhe contigo, ou você a ama, ou você continua com mágoa. Que com certeza vocês estarão juntos na próxima Marcelo, encarnação. teça então por nós todos as suas considerações finais com essa mensagem. É só ler o último trecho da mensagem 135 do livro Fonte Viva. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, de Deus, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Mensagem muito bonita dizendo, né, que quem consegue perdoar recebe do nosso Pai, né, é aquele pai que dá o presente ao seu filho, né, essa libertação que a gente consegue ter, essa vida leve que nós conseguimos com o perdão. Meus amigos, chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a sua audiência, a sua participação, agradecendo aos nossos amigos aqui no estúdio que estiveram conosco, a todos o nosso muito obrigado. Agradecemos também toda a equipe de operação técnica da Rádio Chapecó e desejamos a todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas.